Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de Gestão de Pessoas 1. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre organização e análise ambiental. Nós já havíamos comentado que o mundo veio mudando, o homem veio mudando à medida que a tecnologia foi sendo aplicado à sua vida, né? Seja através daquelas armas artesanais para poder caçar, depois pela introdução dos animais, depois água e vento como formas motrizes das máquinas, depois a energia da máquina a vapor. O fato é que isso também impacta no ser humano enquanto indivíduo em si, né? E isto é importante por quê? Porque são estas pessoas, nós todos, à medida que vamos mudando culturalmente a nossa forma de ser, aquilo que a gente acha importante, acaba atingindo também a nossa forma de consumir. Então é importante que todos estejam alertas, né? Se lá, anos atrás, algumas décadas, as mães tinham que puxar a orelha dos seus filhos para entrar para dentro de casa porque tinha que parar com o futebol, hoje as mães dão graças a Deus se a gurizada sai de casa para jogar futebol. Virou o contrário, né? Tem que largar os aparelhos eletrônicos. Antes as nossas televisões eram enormes e nós éramos magrinhos porque não éramos sedentários, e hoje nós estamos ficando cada vez mais sedentários, as nossas televisões magrinhas. As moças todas, a moda era usar vestido, hoje calça rasgada é a moda. Eu sou do tempo que quando a gente caía, fazia um furinho pequeno no joelho, a mãe tinha que colocar uma tirinha de napa, porque era feio andar com calça rasgada. Hoje em dia o pessoal paga 700, 800, até R$1.000 por uma calça rasgada. As pessoas também às vezes se distraíam lendo jornal e acabavam não falando com as outras. Hoje a forma de você ficar solitário é olhando o celular. Você não precisa ir muito longe, basta entrar num ônibus ou num trem que você perceberá que as pessoas todas estão no celular. Mais triste ainda quando elas vão ao restaurante juntas para poderem bater papo e ficam ao celular. O fato é que esse desenvolvimento tecnológico veio gerando uma série de transformações. E eu aqui gostaria de dar uma breve explicação sobre globalização. Ele parece ser um termo atual, mas na verdade é um termo muito antigo. Desde as primeiras caravelas, em que as nações atravessavam os oceanos atrás de novas riquezas, de novos conhecimentos, de escravizar outros povos, que a globalização existe. Então, para que vocês entendam de uma forma muito prática, globalização nada mais é do que uma derrubada de muros entre as nações. A globalização permite que alguém lá na China seja concorrente de alguém que produz uma camiseta aqui no Brasil. Não existe mais a possibilidade de eu achar que eu estou sozinho no mundo. E de uma forma prática, para vocês que estão fazendo administração, uma pergunta simples: vocês acham que alguém vendendo cachorro-quente, churros ou pipoca na mesma rua que tem um McDonald's, esse pequeno vendedor é um concorrente do McDonald's? Pois é, quem acha que não é concorrente está errado. Porque quem comeu um cachorro-quente, ou uma pipoca, ou um churros, vai acabar não comendo no McDonald's. Então, toda vez que você tem um produto que substitui aquilo que você vende, um produto ou serviço que substitui aquilo que você vende, você tem ali um concorrente. E o desenvolvimento tecnológico mais a globalização juntos vem fazendo uma série de transformações econômicas, políticas, culturais e sociais. Vejam as guerras que nós temos ultimamente, né? Até antes da pandemia existia um conceito difundido mundialmente, que é o Lean, Sistema Toyota de Produção, que era uma produção enxuta, em que você tinha solicitação de matéria-prima apenas quando de fato precisava para o processo produtivo. Você não fazia estoques, porque estoque é custo de dinheiro parado
que acaba impactando no capital de giro da empresa. Então, o teu fornecedor entregava à medida que você ia pedindo. Esse fornecedor podia estar ali na esquina e podia estar a 3.000 km de distância. Era feito com planejamento. E aí, quando veio a pandemia, esse sistema se provou inadequado. Por quê? Porque não só os países tinham dificuldade de carregar de um lado para o outro, como várias indústrias acabaram fechando ou diminuindo a sua produção, porque os seus funcionários adoeciam. Talvez vocês não saibam, mas na China, como é uma ditadura, lá os operários não podiam sair das fábricas. Eles dormiam lá para não correr o risco de se contaminar fora. E diversas dessas empresas prometeram a esses funcionários que eles teriam um aumento de salário depois que tudo se passasse, um ganho desse salário a mais. E no final das contas, muitas empresas acabaram não pagando, surtiu uma série de desconforto, mas de novo, como é uma ditadura, praticamente não se noticiou sobre isso na imprensa internacional. Tá, mas Sérgio, e aquela empresa que não entregava? Pois é, aquela empresa que não entregava fez com que empresas ao redor do mundo, só para falar de automóveis, tivessem dificuldade de entregar um automóvel, porque até para você levantar e fechar um vidro de um carro, hoje em dia precisa de um chip. Para você fazer o seu limpador de para-brisa funcionar, você precisa de um chip. E os chips, por exemplo, que são uma coisa pequenininha, não estavam chegando, né? Vinham de Taiwan, mas não estavam chegando. Bom, com essa mudança na forma de produzir, desde então tem se pensado que a globalização, apesar de trazer benefícios, significa que eu vou comprar de quem sabe produzir mais barato do que eu, coisas que não vale a pena eu tentar investir porque eu não tenho know-how. Hoje já está se pensando, e mesmo que eu não tenha tanto know-how assim, é melhor eu produzir alguma coisa para não ficar escravo do lado de lá. Outra coisa que aconteceu é que várias empresas que tinham seu processo produtivo em países de mão de obra muito barata, como Vietnã, Paquistão e na própria China, passaram a preferir trazer para dentro dos seus países essas fábricas, só que mais robotizadas. Aumentou a automação, porque a mão de obra europeia continua sendo cara. Então, como eu faço para produzir? Eu tento automatizar o processo para que eu tenha o mínimo possível de seres humanos. Outra coisa que também aconteceu e vem acontecendo e não parou mais é o próprio setor de serviços. As pessoas hoje compram muito mais online e isso demanda uma série de serviços estarem prontos para atender aquele cliente. Até o atendimento de consulta médica já vem com mais frequência de forma online. Já tem estudo mostrando que o paciente que tem uma consulta oncológica online, antes de ter a própria consulta física, presencial, ele sai mais tranquilo, mais instruído e aumenta a sua adesão ao tratamento. E, óbvio, tudo isso nos tira da nossa zona de conforto, porque tudo que a gente conhece como uma indústria que existe há 100 anos, pode deixar de existir da noite para o dia, porque ela perdeu a sua capacidade de inovação. Só para citar um exemplo mais recente, a Kodak era a empresa mais rica, tinha 110 anos, no ramo da fotografia, de filmes de raio-x e de revelação. Foi a criadora da máquina digital. E justamente por ter criado a máquina digital e ganhar muito dinheiro com o filme, ela segurou a invenção, até que uma outra, 5 anos depois, acabou criando uma máquina digital também, lançou no mercado e a Kodak quebrou. Ela ainda achava que ia ganhar dinheiro com vendendo filme para raio-x e, na verdade, só para vocês terem uma ideia, quando eu era gerente no hospital em 2006, num hospital do interior do Rio Grande do Sul, nós tínhamos um raio-x em que a imagem era gerada ali e o médico conseguia ver numa televisão 3D, não só ali no local, mas até no seu consultório, a imagem do osso de várias formas. Ele ainda podia aumentar ou diminuir com os dedos, que nem a gente faz no celular da gente. Isso zerou a necessidade de filme radiográfico. A Kodak virou uma firma de fazer lente de óculos. Acho que nem isso ela produz mais hoje. Toda essa mudança faz com que o ambiente seja muito mais dinâmico,
você tenha muito mais diversidade e, por consequência, muito mais competitividade. Nós estamos falando aí sobre o mundo, nós estamos falando aí sobre nossa disciplina gestão de pessoas e falamos também sobre organizações. Mas vocês sabem definir o que é uma organização? De uma forma muito breve, uma organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que vão tentar realizar um objetivo comum. Ou como prefere o Maximiano, que é um bom autor na área da administração, é uma combinação de esforços individuais por finalidade de realizar propósitos coletivos. Muito parecido com isso que eu acabei de dar para vocês, né? Bom, e aí vem a pergunta, será que uma fila de pessoas esperando o ônibus pode ser considerada uma organização? O que vocês acham? Formamos uma fila, chegou o ônibus, isso nos torna uma organização? Tenho certeza que a maioria de vocês deve estar dizendo sim. Não, na verdade não. Esse objetivo tem que ser comum. As pessoas fazem fila justamente diante da possibilidade de que o ônibus lote e que a gente não consiga entrar todo mundo dentro desse ônibus. E aí no momento que a gente não consegue entrar todo mundo dentro desse ônibus, algumas pessoas vão ficar fora. Então esse não é um objetivo comum, esse é um objetivo individual. Por que é tão importante a gente entender o contexto que nos cerca, que cerca as organizações? Por isso que isso vai determinar, inclusive, as nossas escolhas profissionais. Vamos lá. Nós temos algumas variáveis que estão mais ligadas à organização, mais perto da organização, e outras variáveis que estão muito mais ligadas ao mundo que nos cerca. Ambiente demográfico. Não sei se vocês sabem, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a população com maior idade, a parcela da população acima de 60 anos do Brasil. 20% dos habitantes do Rio Grande do Sul têm acima de 60 anos. Tá, e daí, Sérgio? E daí que isso impacta nos negócios que eu vou propor. Se eu quero um negócio de longo prazo, sabendo que a população é mais idosa, eu vou oferecer coisas para crianças ou coisas para idosos? Sérgio, mas ainda continua nascendo gente. Bom, então eu tenho que ir para um outro dado. Hoje, o número de filhos nascidos por mulher no Brasil é 1,55. Já foi 6,7 na década de 60, já foi 2,4. E qual seria o ideal? Mundialmente, o ideal seria 2,1 de reposição. Significa que eu teria gente morrendo, gente nascendo, mas gente nascendo em uma quantidade maior a ponto de repor essa parcela da população que se foi. Por que as mulheres têm menos filhos? São vários os motivos. O primeiro é que as organizações, essas mesmas que nós estamos falando, elas não tratam com igualdade homens e mulheres. As mulheres que pretendem ter filhos, muitas vezes têm a sua carreira prejudicada. Se você for para o processo de seleção e recrutamento e for mulher e tiver 30 anos, as pessoas que estão te recrutando provavelmente vão te enxergar como uma pessoa que daqui a pouco tempo vai parar porque vai ter filho. Enquanto que se você for um homem de 30 anos e você está para ter filho, você esse é um cara responsável, vai trabalhar mais porque tem filho para sustentar. E esse tipo de preconceito acaba fazendo com que as mulheres adiem mais o sonho de ter filho, quando elas têm esse sonho, ou posterguem ao máximo a ponto de só ter um filho. E isso faz com que a média de filhos por mulher reduza. Temos outras variáveis interessantes. Tem mais gente com acesso à internet. Isso faz com que a gente tenha gente com mais acesso à informação e acesso a análises críticas sobre produtos e serviços, o que faz com que a gente tenha que estar presente nas redes sociais. Quando eu digo a gente, são as organizações. Eu enquanto indivíduo, Sérgio, não tenho qualquer rede social, nem pretendo tê-las. Mas se eu tivesse um negócio, sim, eu teria que ter. Variável legal. Ora, basta mudar uma legislação sobre alguma coisa que tudo muda de imediato. Vamos lá. Nós temos uma guerra ocorrendo entre Ucrânia e Rússia
que acabou impactando no preço dos fertilizantes. Boa parte dos fertilizantes no mundo, principalmente ureia, vem da Ucrânia. Nós somos todos interdependentes. Então, nós produzimos petróleo, mas não conseguimos refinar tudo. Então, a gente exporta petróleo e recompra esse petróleo em forma de gasolina refinada. Isso faz com que o nosso custo aqui aumente, porque como o petróleo não está passando pelo Estreito de Hormuz em função da guerra do Irã, Israel e Estados Unidos, nós temos um impacto e consegue comprar esta gasolina quem tem mais dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, logo no começo, 5 navios que estavam prontos para desembarcar os seus produtos aqui, o seu combustível refinado aqui no Brasil, receberam ofertas maiores e deram meia volta e foram desembarcar o seu combustível em outro lugar. Então, por isso que nós tivemos uma falta de diesel há um tempo atrás. Fatores culturais, ora, vamos lá. Se eu acabei de falar para vocês que as mulheres têm filhos mais tardiamente, isso significa que elas têm outros desejos de consumo e as famílias têm outros desejos de consumo diferentes do que seria 30 anos atrás. Hoje, algumas pessoas ainda negam que o meio ambiente esteja mudando, mas o fato é que está mudando. 2024, para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, foi um prenúncio de que a gente tem que ter mais respeito com o meio ambiente, e apesar disso, muita gente não aprendeu. Nós temos uma possibilidade de setembro, outubro, termos um refreshment, um refresco ou uma relembrança do que foi 2024. Por quê? Porque nós temos um fenômeno climático chamado El Niño, que está vindo mais forte esse ano do que foi em 2024, que dessa vez seus efeitos ocorrerão agora no segundo semestre. Variáveis políticas, toda vez que você tem algum extremo de crença, ou direita ou esquerda mais forte, então nós temos lá em vários países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, a direita mais forte. Portugal, a direita está mais forte. A Itália, a direita está mais forte. Esses países se tornaram contra imigrantes. Por consequência, eles mandaram várias pessoas embora de lá, que tinham montado uma vida por 20, 30 anos e de repente ficaram sem nada. Nós temos aqui eleição esse ano. O Congresso não vota nada em ano de eleição que seja fundamental, porque não sabe quem é que vai ganhar e não quer puxar a brasa para A ou para B. Para piorar um pouco a situação, nós temos Copa do Mundo, o mundo para, nós paramos mais ainda durante esse período de jogos, né? As empresas deixam de produzir, escolas deixam de dar aula por causa de algum jogo. Então, gente, todas essas variáveis impactam na gente e nos nossos negócios. Eu quero só simplificar de uma maneira bem cotidiana, tá? As pessoas acham que isso não impacta, mas impacta muito. Eu tenho um lava-carros. Eu resolvi ser empreendedor e montei um lava-carros. E aí choveu uma semana. Eu lavei quantos carros nessa semana? Bom, se eu der sorte de lavar um, já serei muito sortudo. Porque, em geral, quando chove, as pessoas não lavam o carro. Aquela pessoa que não lavou o carro comigo essa semana, não vai lavar carro na semana que vem 2 vezes. Vai lavar uma vez só. Tá, Sérgio, e aquele dinheiro que eu deixei de faturar? Pois é, aquele dinheiro que eu deixei de faturar, eu também vou deixar de gastar na pessoa que me vende produto para limpeza de carro. Eu deixei de gastar em alguma comida ou algum evento que eu iria fazer, ou em algum presente que eu ia dar, porque como não entrou dinheiro, eu não tenho o que gastar. Puxa, quer dizer que tudo afeta tudo? Sim, pessoal, tudo afeta tudo. Alguns fatores são mais próximos da gente, alguns fatores são mais externos, como a gente viu em relação às guerras, mas tudo afeta tudo. O gestor é aquele que aprende a analisar o ambiente interno e externo e tentar se adequar a essas mudanças que são inevitáveis. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.